Palmeiras abre semana decisiva com foco em cartada final para ter o zagueiro Nino até a próxima semana. Por outro lado, também coloca no planejamento de vendas para a próxima janela de transferências dois nomes importantes, do atacante Flaco Lopes e também do meia atacante Alan. Quer saber tudo a respeito desses assuntos? Então, já vem aqui deixar o seu like. Já está definido. É o que eu recebi aqui. Já está definido. Então, não sou eu quem estou falando, tá? Tô só repassando o que falaram para mim. Que Flaco e Alan vão sair após a Copa do Mundo. Eles estão definindo valores para essa operação. O Palmeiras definiu uma meta única, tá? Justamente casar um preço e compor com as duas vendas. Uma precisa compensar a outra. No caso do Flaco, além do Atlético de Madrid, 3 equipes, só que da MLS, já conversaram com o Palmeiras. Vou te informando, um abraço. Bom, aí eu fui pro outro lado da história. A chance do Flaco Lopes jogar na MLS é 0. 0. Tá? O staff dele não quer, e muito menos ele, e a seleção da Argentina, com o próprio Lionel Scaloni e todos aqueles envolvidos, não veem com bons olhos, pela idade, ele jogar na MLS. Mas o Rodrigo De Paul tá lá. Mas o Rodrigo De Paul, mesmo com 31 anos, eu acho um absurdo ele estar na MLS. Caberia aqui, hein? É que às vezes não quer. Eu falei disso ano passado, né? Não adianta. Esse, por exemplo, tinha preço de 15 milhões de euros e um salário que é um pouquinho maior aí do que o teto do Palmeiras. Ou seja, pasmem, mas é isso. Enfim. Mas ele foi por causa da amizade, Messi, aquela coisa toda, quer viver a vida em Miami, tá tudo certo. Opção de vida, ele foi por opção de vida, ele não foi por falta de interessados. Pra mim, hoje no planeta, um dos 3 melhores volantes, esse moderno aí que o nosso amigo colocou, é o Rodrigo De Paul. Baita marcador e que joga como 5, 8, 10, 11, 20. O cara é um fenômeno. Sou um fã dele, assim, incondicional. Acho um jogadoraço. Mas outros atletas não. Tanto é que o Almada teve que sair da MLS para vir ao Botafogo agora aí para Espanha, para o Atlético de Madrid, ou no caso antes para o Lyon, para poder ter uma manutenção na convocação. Ou seja, a Argentina quer jogadores que estejam atuando em alto nível. Já visto que a Argentina vai ser o grande alvo da Copa do Mundo, a seleção entre aspas, ser batida aí, tá? Enfim, então MLS, que eu recebi diante dessa informação e foi apurado do outro lado, é 0, que é Europa. A questão do Atlético de Madrid é o que eu deixei explicado para vocês. A depender por hora, pode ser que não, aí sei lá, mas por hora, na Espanha, o que se fala o nome dele estaria casado ao Atlético na hipotética saída do Julián, para ir ou para Barcelona ou para voltar para a Premier League, porque outros clubes querem, e a chance é grande do Barcelona, porque o Lewandowski não deve renovar o contrato que termina agora no meio do ano com o Barcelona. Então, ele seria um dos alvos aí, e é outro jogadoraço, meu Deus do céu, não dá nem para mensurar como joga a bola o Julián Álvares. O Flaco Lopes seria até por característica uma alternativa a ele. Outros mercados que estariam de olho no Flaco Lopes: Alemanha e a Inglaterra. Tá? Então são outros 2 países, mas é lógico que Espanha e Inglaterra são as preferências aí. Tá? Então o Flaco Lopes ele já começa a se desenhar para ir para a Europa depois da Copa do Mundo, e confirmada a convocação dele, tá? Confirmada. Haja vista que a Argentina pode ter o Lautaro Martínez meia bomba, né? Ele se machucou aí recentemente aí no duelo da Inter com o Bodo Glimt e vai ficar um tempo afastado e não se sabe até quando, e existe até uma preocupação de como que ele vai chegar para a Copa do Mundo. A convocação do Flaco potencializa valor de venda. Então o cara pisou nos Estados Unidos com visto para a Copa e credencial, papo de acima de 35, 40 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, tudo bem. Hoje, ele está se justificando valer. Antes eu não achava, hoje sim. Tem sido o principal jogador aqui
do Palmeiras, nesse momento recente, junto com o Vitor Roque, e um atleta em que esse potencial de convocação para a Argentina vai jogar lá em cima. Por que eu tô falando acima de 40 milhões? O Palmeiras ano passado vendeu por muito menos tempo em campo o Vitor Reis por 35. Zagueiro. Nossa, Zagueiro. Sim, investimento altíssimo. Então, um zagueiro não pode custar o mesmo que um atacante de Copa do Mundo. Tá? Então, o Palmeiras tem essa certeza de acima de 40 milhões. Alan, aí que tá. O Palmeiras agora vai estar com esse dilema. Até o meio do ano, com a chegada do John Arias, o Alan pode acabar sendo sacrificado nesse time titular se o Abel optar pela titularidade do glorioso John Arias. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre eu serei pardal se eu colocar o Alan de 10. Eu discordo. Aí, Abel, diferente do que você poderia achar, eu não acho que você seria pardal de colocar o Alan de 10. Eu acho que o Alan pode executar essa função e ele e o Arias, ao longo do jogo, podem trocar de posição. O Arias puxa o jogo por dentro, ele vai abrir pela ponta, vice-versa. Enfim, você pode ter alternativas aí ao adversário e você ter os dois jogadores, porque o Alan dá muito mais dinamismo de jogo que o Maurício. Inclusive, até para buscar esse jogo na defesa, o Alan fazia isso na base. Ele buscava o jogo, né? Ele saindo pela ponta e caindo por dentro, como no Mundial de Clubes, como no jogo da LDU, como um falso ala, enfim, ele te dá uma série de repertório para poder trabalhar. Você não precisa ter um 10 cerebral, mas você pode ter um 10 ativo, um cara que vai trabalhar nas duas bandas. Então, Abel, na minha modesta opinião, e eu que às vezes bato muito em algumas alterações que você faz e tal, mas quando você vai bem, eu sempre seria o primeiro a te elogiar, e dessa vez, se você fizesse, eu de início te aplaudiria. Falou, ó, é uma aberta tentativa de deixar em campo aqueles que têm mais performance com a camisa do Palmeiras. E aí, por que eu tô explicando isso? Porque caso o Alan comece a perder um pouco desse protagonismo, naturalmente o preço do garoto pode congelar. Hoje o Palmeiras gostaria de receber 40 milhões. O máximo que ele recebeu foi 35,5 do Napoli. Então, se o Palmeiras tem uma meta de 80 milhões de euros para vender, ou seja, hoje ele já tem quase 200 vendido e ele fechou em 400. Ele precisaria de mais 200. Uma venda dos dois já bateria essa meta. Mas ele quer o quê? Ter o superávit dessa meta como foi no ano passado. Que ele desenhou 300 e vendeu 700. Então, para o Palmeiras ter esse superávit que vai naturalmente servir de impulsionamento do fluxo de caixa que eu falo para vocês, que é aquilo que está faltando para o Palmeiras dar mais pauladas em jogadores, que no ano passado ele acelerou o pé no freio do futebol, aí ele tem esse problema que seria essa operação, por isso que fala operação casada. Então o Palmeiras define, eu preciso de 80 milhões. Se eu vender 45 no Alan, ou no Flaco Lopes, o restante eu posso vender no Alan. Se eu vender 50 no Flaco Lopes, eu posso pegar 30 no Alan. Então, essa operação casada vai de um valor definido pelo Palmeiras de quanto que ele quer, e dentro desse valor, esses valores podem acabar batendo essa meta. Claro, quanto mais melhor, mas se conseguir equalizar dentro dessa meta, um custando mais que o outro, não tem problema nenhum. O Nino, ele está acertado com os dois times, Fluminense e o Palmeiras. Já explicamos isso para vocês há muito tempo, tá? Com uma tendência a se igualar a situação e ao Fluminense. Não por uma questão de projeto e tal, mas por uma questão pessoal, vida, enfim, conhece o clube, é ídolo, esposa de lá e tá tudo certo. Mas o Palmeiras promete o seguinte: segurar, no caso, o vazamento da oferta final para o Zenit e pegar essa garantia com o clube russo e também com o staff do Nino e costurar um valor em que fique inviável para o Zenit segurar o atleta até o final de maio, quando termina o campeonato russo. O Zenit tem um jogador como importante, o campeonato russo, que antes era disputado de janeiro até dezembro, passou a se alinhar ao calendário europeu e, portanto, o Zenit está brigando aí pelo título com o Krasnodar. O Zenit tem 5 zagueiros. Ele vive sem o Nino? Vive. Tanto é que eles contrataram agora no meio do ano
no meio da temporada deles, no caso, né? Em dezembro. O zagueiro do CSKA, que é da seleção russa. O Divev é o nome do cara. E já pensando, né, numa hipótese de perder o Nino futuramente. Então não é que o Zenit não vive sem o Nino, não quer liberar e etc e tal. É que o Zenit tá vendo que os dois times estão se degladiando para ver quem que vai ser o mais maluco de fazer uma proposta para valorizar o jogador acima do mercado. Quem está nesse momento desenhando essa proposta, que pode ser até 3 vezes mais do que o Zenit pagou pelo Nino, cerca de 5 milhões e meio, 6 de euros à época, quando ele sai do tricolor do Rio de Janeiro para ir para o futebol da Rússia, é o Palmeiras. O Fluminense, ele pode chegar até um certo valor. Só que o Fluminense ainda está fechando a negociação do Buanga, né? Ele ainda não foi liberado. Inclusive jogou no final de semana pelo LAFC, tá? Ainda não foi liberado. Então o Fluminense ainda precisa definir a burocracia dessa contratação do centroavante. Ele está entre a cruz e a espada, o centroavante ou o Nino, tá? Se for pro meio do ano, ele consegue contratar o centroavante agora e o Nino no meio do ano, como é o que ele tem de devolutiva por parte do Zenit. Se o Zenit liberar agora o Nino, ele vai ter que fazer uma escolha dolorida, né? Abrir mão de um centroavante agora para tentar repatriar o zagueiro e não perder a negociação com o Palmeiras. Então existe essa guerra fria. E o Palmeiras, ele tá confortável em relação a isso. Então o que ele quer? A janela de transferências fecha no dia 3. Tentar segurar ao máximo essa proposta ou fazer uma proposta nessas próximas horas ou próximos dias que não dê tempo do Fluminense ou não garanta reunir condições financeiras para poder até o dia 3 executar a compra. O sonho perfeito do Palmeiras seria o quê? Tentar fechar esse negócio e colocar o Nino no bid até sexta-feira. Não para que ele jogue uma hipotética semifinal no domingo contra o São Paulo, para garantir o cara para decisão, porque até a semifinal você pode inscrever um jogador, como foi no ano passado o Vitor Roque. Sim. Tá? Então, o cenário sonho do Palmeiras é uma acelerada aí entre hoje e amanhã e fechou o negócio, papum, manda a documentação, igual que ele fez com o Arias. O Palmeiras inscreveu o John Arias ainda na Inglaterra, para ele voltar pro Brasil com tranquilidade e tal, não sei o quê, e aí ele se apresentou para jogar as quartas de final. Então é para dar tempo de, quem sabe, ter a burocracia do Nino resolvida e jogar o Campeonato Paulista. Uma hipotética decisão se o Palmeiras for. Isso é um cenário perfeito, tá? Que é muito, mas assim, muito difícil de acontecer. Tá? Não tô aqui dizendo que vai acontecer, porque é quase nula essa possibilidade. Quase nula, tá? De ter o jogador numa hipotética final de Campeonato Paulista. Mas existe uma confiança de tê-lo até o dia 3. De forma definitiva, por quê? Os valores vão subir e podem chegar a essa casa aí de 14, 15 milhões. O que pode servir de uma segunda garantia? O Campeonato Paulista do Rômulo foi muito positivo. Confesso pra vocês que, de novo, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que ele não pode ser um reserva como meia? Porque no Palmeiras ele nunca jogou como meia. Não. O Abel sempre colocou ele como ponta esquerda. E ele é meia. Onde ele joga no Novo Horizontino? Por dentro. Ah, mas não é titular. Tudo bem. Ele não aconteceu de fato no Palmeiras. Mas por que ele não aconteceu? Por falta de futebol? Ou por falta de posicionamento correto? Mas no Ceará também não aconteceu, né? Eu fico pensando se é aquele jogador De Novo Horizontino. De Novo Horizontino. Enfim. Mas é que a gente não viu ele jogar na meia. Sim. E num time legal, com minutagem. O Abel colocava ele muito pouco tempo. Ah, mas nos treinos o cara... Mas o treino... Você também tem que ter no treino o cara trabalhando na posição dele. Uhum. Se no treino o cara era só meia esquerda não rendia, você vai pôr no jogo com meia, não vai acontecer nada. Sei lá. Enfim, vai que agora com o Andréas, com o Marlon Freitas, o menino pode ser mais utilizado, ganhou um pouco de moral, enfim. Mas eu só tô dizendo que não é plano do Palmeiras utilizá-lo. Tá? É uma pulga. Até você pode responder essa pergunta se quiser, mas deixar esse like pra gente chegar a 2.000 no canal do Facicano com as informações
E, claro, pra gente chegar a 400 no Link Sport Clube. Então, essa certeza, o Palmeiras tem certeza que ele vai vender o Rômulo depois do Campeonato Paulista. Certeza. Tá? Certeza. Qual o valor, mais ou menos, você acha? Ai, cara, não consegui apurar isso. Mas o Rômulo é um jogador de, sei lá, aproximadamente 5, 6 milhões de euros. Hoje. Chega a 10 não, né? Não. Não chega a 10 porque não tá jogando em Série A. Jogou aí o Paulistão pelo Novo Horizontino, que queira ou não, um time de Série B. Então não dá pra ver uma performance de um alto valor. Agora, já é mais um desconto. Entendeu? Mais um desconto. E evidentemente, com isso, você já consegue compor para uma segunda negociação, que seria uma agora do Nino. Lembrando que o Palmeiras tem 4 milhões a receber do Zenit, que no caso seria do Bragantino, mas a origem é do Zenit, por causa do John. E você tendo uma venda aí de mais 4 milhões e alguma coisinha, você tem 8 aí no caixa para poder ter um outro fundo mais barato para poder compor e trucar a história. Então o Palmeiras, de novo, tá redesenhando. Saída do Bruno Rodrigues, você vai tirando um aqui a colar, preço fixado para um, e outra coisa. Se o Palmeiras já tem uma certeza de que vai vender o Alan e vai vender o Flaco Lopes depois da Copa do Mundo, são mais valores que ele começa mas ele vai contar com o ovo na galinha? Não, mas você consegue desenhar um planejamento de uma certeza. Você tem um casamento de uma hipótese. A partir de 30, eu sei que eu tenho o mercado. Então, pelo menos, eu tenho aqui garantido. É isso aí, palestra. Chegamos ao fim aqui de mais um vídeo do canal. Já deixa o like antes de sair aí do vídeo, tá? Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Verdão, entra notícia todos os dias pra vocês. Então, já deixa o like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho também, muito importante. E deixa aí o seu comentário no canal, é importantíssima a participação de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra!